Boa noite, irmãos. Estamos aqui para fazer mais um estudo, a nossa revista Esperança em Tempo de Quarentena. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6, que tem como título Ainda Não é o Fim. E nós vamos estar neste momento lendo o texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 13. Gostaria que os irmãos que pudessem estar acompanhando em suas Bíblias. Marcos capítulo 13, a gente vai ler todo esse capítulo para a gente ter um entendimento do que vamos tratar nesta noite, nesta lição. Diz assim a palavra de Deus. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vê estas grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serei açoitados e serei apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem ler, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas, das que a criarem naqueles dias, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois da aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos
desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenro e brotam folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo e se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Estas coisas que vos digo, digo-as todo, vigiai. Amém? Vamos orar então neste momento para a gente estar assim, entrando no nosso estudo. Amado Deus, eterno Pai, nesta hora nós te agradecemos por esse momento, Pai, em que temos oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo acesso que temos à Tua Palavra. E nessa hora, Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, mais uma vez, estarmos aprendendo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer ensinar para nós, através da mesma, e que cada um de nós possamos ter o prazer, o desejo, ó Pai, de estar a cada dia lendo e estudando a Tua Palavra, para que possamos estar preparados, Senhor Deus, quanto à volta do nosso Senhor, assim como foi falado no texto. Assim nós oramos, agradecendo por tudo, pedindo pelos nossos irmãos que vão estar participando desse estudo, que o Senhor esteja falando aos seus corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, sempre que acontece alguma catástrofe, né, seja terremotos avassaladores, como tem acontecido em vários lugares, né, sempre que acontece enchentes, né, ventos muito fortes que acabam com cidades, ou queimadas, assim como, né, nós tivemos poucos dias, né, foi ano passado nos Estados Unidos, né, praticamente uma boa parte de uma cidade ali foi destruída, né, toda aquela vegetação, as casas, carro, tudo foi destruído, foi um incêndio assim da proporção que não tiveram controle sobre ele. E enfim, sempre que acontece assim essas coisas que leva à destruição não só da natureza, mas sobretudo de vidas humanas, assim como os tsunamis, né, que tem acontecido de vez em quando, né? O último que nós tivemos aí foi no Japão, que devastou várias cidades ali do litoral e que morreram muitas vidas. E conforme nós estamos vivendo esse período agora, nessa Covid-19, que também já ceifou muitas vidas no mundo, então sempre as pessoas ficam alarmadas, né? Será que isso já está mostrando que Jesus vai voltar? Então, sempre há essa preocupação, porque conforme nós lemos no capítulo 13 de Marcos, né, como outros evangelistas também fala também do mesmo assunto, né, que quando a gente visse essas coisas acontecendo, que estava assim, próximo à volta do Senhor. Só que, conforme o tema da nossa lição, é mistério que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, né?
Então nós vemos aqui no capítulo 13 do evangelista Marcos, e pelo menos ele fala em três coisas a princípio. Esse capítulo trata pelo menos de três coisas. Está tratando sobre a queda do templo de Jerusalém, sobre a volta de Jesus e sobre o fim do mundo. Que nós vemos então, que isso aí levou os discípulos a indagar a Jesus, quando Jesus sai do templo, assim como no primeiro versículo que nós lemos, e que então os discípulos mostram para Jesus aquela estrutura, aquela beleza, aquele edifício bem feito, e então Jesus fala para eles que não ia ficar pedra ali sobre pedra, que não seria derrubada. E quando se fala do templo, nós sabemos que no tempo de Jesus não era mais aquele templo que foi construído por Salomão. Ele foi o primeiro templo, foi um templo também esplendoroso, muito lindo, mas ele foi destruído, e antes do pessoal ir para o cativeiro, e o pessoal foram para o cativeiro babilônico, tiveram 70 anos lá, e eles retornaram. E com Zorobabel, então ele foi reconstruído novamente, praticamente foi feito um novo templo. E agora, no tempo de Jesus, esse tempo que Jesus está se relacionando, que está falando, com relação a ele, é o templo, que foi construído por Zorobabel, sendo que houve um acréscimo nesse templo, que foi construído pelo Herodes, o Grande. Ali poucos anos, 5 anos, 1 ano mais ou menos, de 5 a 1 anos antes de Cristo, ele concluiu aquela obra ali. Então o templo não deixava de ser assim, uma coisa assim grandiosa na vida da nação de Israel. A beleza do templo de Jerusalém era inquestionável. Ao ouvir os elogios de seus discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus, para a surpresa de todos, imediatamente prediz um julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda a nação. Tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da outra. Tem Marcos 13, 2. Ao profetizar dessa maneira, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento, que também vaticinaram em seus dias contra a nação de Israel e o templo. Então nós sabemos que quando Jesus fala isso, ele está concordando de comum acordo com os demais profetas que falaram também acerca disso. Deram uma profecia já bem antes. E isso aconteceu devido à pecaminosidade do povo. Por mais que Deus falasse através de seus profetas, mas o povo ainda sempre andava, nos seus delitos e pecados, nos seus erros, com suas costas viradas para Deus. Isso aí, então, é um caso sério. Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. Então, embora que aquele templo tivesse uma beleza incomparável e que as pessoas gostavam de estar ali para o momento da celebração, mas aqui o autor coloca que nós não devemos estar tão somente impressionados pelo monumento, pela casa em si, mas que nós precisamos estar impressionados sim, com a nossa fé, com a nossa vida diante de nosso Deus, prostrado, com o coração quebrantado diante do Senhor, com o espírito contrito. E a palavra diz que aqueles que procedem dessa maneira, o Senhor jamais rejeitará. Então, o templo
é importante? É importante. Só que não é ele em si. Nós sabemos que quando nós saímos do templo, aqui fica uma casa fechada, é simplesmente uma casa. Né? A beleza espiritual, ou o poder que nós precisamos na nossa vida, não provém da casa, mas provém de Deus, que é tudo completa na nossa vida. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei daquela citação de Jesus em João 4, 20, 21, 23 e 24. Naquele bate-papo de Jesus com a mulher samaritana, e quando ela percebeu que ele era profeta, e ela então fala para Jesus, olha, os nossos pais adoraram aqui neste monte, e vocês dizem que o lugar certo da adoração é lá em Samaria, é lá em Jerusalém. Então Jesus fala para ela o seguinte, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus procura aqueles que assim o adoram. Então o que Jesus quer dizer com isso? Que não é num monte ou no templo em Jerusalém ou no templo que nós estamos acostumados. Mas isso mostra que em qualquer lugar que nós estivermos, na medida em que nós dirigimos, né, o nosso coração, né, dirigimos-nos a Deus, Ele vai estar nos ouvindo, Ele vai estar nos atendendo, Ele vai estar nos auxiliando. Porque Deus ele não é um Deus ilimitado. Né? Ele não é um Deus limitado. Né? A palavra certa é essa. De estar só no tempo ou em determinado lugar. Mas Deus é ilimitado. Deus ele tem o poder de estar em todos os lugares no mesmo tempo. Né? Então, isso é importante. O templo, o culto que ali acontecia, a nação, tudo isso havia se transformado em um ídolo, uma veneração, uma idolatria. Precisamos tomar cuidado para que o mesmo não aconteça conosco. Os meios não podem se transformar no fim. O fim é Deus, o alvo é Ele. Então é isso que nós estamos falando aí. Porque existe em muitos lugares, em muitos países, que há templos suntuosos, templos muito lindos, que tem uma beleza né, arquitetônica, uma coisa assim, né, que enche os olhos de qualquer um. E muitas das vezes as pessoas deixam de cultuar a Deus num templo menor ou com pouca estética, para ir para naquele lugar, porque aquele lugar ali que está a beleza. Ou então as pessoas ficam impressionadas pela formosura do templo, da construção em si. Né? Então é isso que o autor está explicando para a gente com relação àquela admiração dos discípulos de Jesus. Eles chamam Jesus e mostram a estrutura por fora para Jesus. Olha só, que beleza, olha só que edifício, né, que coisa linda. Então eles estavam muito voltados para aquela casa. Então Jesus fala que aquela casa seria, dentro de poucos tempos, não existir mais. E até porque, meus irmãos, como nós temos estudado para trás em outras lições, o templo do Senhor hoje somos nós. Né? Então, o Senhor habita em nós, não é na casa de alvenaria. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, ele já está em nós. Então, em qualquer momento em que nós nos direcionarmos a Ele, Ele está nos ouvindo e Ele está trabalhando ao nosso favor para que nós sejamos aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Primeiro, agora nós vamos partir para o nosso primeiro ponto. Dentro do texto que foi lido, Jesus, o primeiro ponto fala assim, tenham cuidado para ninguém engane vocês. Né? É uma palavra que Jesus falou, que está em Marcos 13, 5. Né? Então ali está o texto, né?
Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tome cuidado para que ninguém engane vocês. Então nós sabemos que Jesus deixa a gente prevenido, né, para que não sejamos enganados. É muito ruim quando uma pessoa é enganada, ou quando a gente mesmo é enganado, não é verdade? Quando você vai comprar um produto, quando você vai, quando você precisa de um serviço de alguém, de uma prestação de serviço de alguém, né? Enfim, são várias coisas que envolvem o dia a dia da nossa vida, né? Entre compra, entre outras coisas, e é muito ruim quando alguém garante uma coisa para a gente e que na realidade a gente vai ver que não é aquilo que a pessoa falou. Foi uma propaganda enganosa e a gente não gosta, né? Ninguém gosta disso aí. E Jesus, então, com relação a isso também, com relação à sua volta, com relação a esse assunto, né, que é um assunto escatológico, algumas coisas, né, conforme fala ali, de terremotos, de fomes, peste, né, guerras. E então nós sabemos que isso aí tem acontecido já, vem muitos anos acontecendo isso, né? Século acontecendo essas coisas, né? Mas tem coisa aqui que ainda vai acontecer. Então, o que Jesus está dizendo com relação a não sermos enganados? É alguém chegar para a gente e fazer uma afirmação para a gente que isso aí está mostrando que Jesus vai vir tal dia. Por exemplo, como muitos grupos já fizeram por aí, de marcar o dia da volta de Jesus, né? Eu me lembro que tinha um dizer, né? Um dizer que todo mundo falava, e que mil chegará, que mil chegará, mas 2000 não passará. Né? Não sei quantos irmãos lembram desse ditado, e que isso aí, né, muitas pessoas ficaram preocupadas com isso e falando isso, esperando que quando batesse o ano 2000 ia acontecer aí o fim do mundo e tal, e 2000 chegou e isso não aconteceu. Mas como que nós vamos nos precaver de não sermos enganados? É por essas coisas que muitas pessoas despreparadas espiritualmente ou sem conhecimento bíblico fala para a gente. Nós precisamos estar buscando na palavra de Deus. Precisamos estar estudando a palavra dia após dia e devemos estar assim então embasados no que a palavra diz. Qualquer uma pessoa que afirmar que Jesus vai vir em tal época, né, a gente não vai dar crédito. A gente sabe que Jesus vai voltar, mas conforme o texto, né, a gente vai ver mais na frente um pouco, que fala que daquele dia e hora ninguém sabe. O próprio Jesus fala isso, que ninguém sabe. Está reservado exclusivamente para Deus. Na hora que o relógio de Deus bater ali e Deus falar, essa é a hora, este é o momento, com certeza então Jesus virá, né, para buscar a sua igreja e para resgatar o seu povo dessa terra, para levar para os céus, né, onde temos as moradas preparadas por Ele, assim conforme Ele nos garante em João 14. Então nós precisamos ter esse cuidado. A gente fala-se muito nos últimos dias, né? Quando acontecem essas coisas, conforme eu falei de início ali na introdução, quando acontece, por exemplo, né, as guerras, né? Por exemplo, essa última guerra que teve lá na Síria, eu acho que ainda tem ainda não foi ainda resolvido de tudo a questão lá, mas quantas pessoas morreram, quantos inocentes
cidades foram tudo destruídas, através da ignorância do homem, porque eu vejo que a guerra é a maior estupidez que há para se resolver as coisas. Por que os homens não sentam e não conversam, para chegar num acordo? Se é que cada um tem o seu território, tem seu espaço, mas sabemos que isso é bíblico, E sabemos que enquanto o homem for pecador, não regenerado, essas coisas e muito mais vai acontecer. Então a gente fala, dos que estamos nos últimos dias, mas aqui, o autor coloca que à luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve o seu início quando Jesus ascendeu aos céus. E por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã só porque hoje houve um tremor de terra ou rumor de guerra. Então é isso aí que nós falamos, isso aí é uma verdade, porque ninguém sabe, ninguém pode afirmar o dia da volta do Senhor Jesus. E nós vemos que os homens que não conhecem a palavra de Deus, eles ficam sempre naquela expectativa. Nós vemos que depois de 2000, teve o lance de 2012, fizeram até filme, Aí o lance de 2012, com relação também que ia acontecer aí o final do planeta, Mas o planeta está aí firme, sustentado por Deus e pela palavra do seu poder. Então, não há do que a gente ficar alarmado, O que precisa fazer, que nós vamos ver mais na frente, vamos comentar mais um pouco sobre isso, é estarmos preparados dia após dia, aguardando a volta do nosso Senhor. Não importa se Ele venha hoje, se venha amanhã, ou se Ele nos chame para a eternidade, o importante é que nós estejamos firmados na nossa fé, nessa promessa que Ele fez, que Ele vai voltar. E como Ele disse que passará o céu e a terra, mas que as palavras dele não hão de passar. Então é nessa palavra, é nessa fé que nós precisamos estar firmados. Bem, o segundo ponto, ele fala assim: tenham cuidado na hora do sofrimento. Tenham cuidado na hora do sofrimento. Aí tem um texto bíblico aqui, Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Marcos 13, 9. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus estava aqui advertindo os seus discípulos e realmente isso aconteceu. Os irmãos ali, lendo o Atos dos Apóstolos, os irmãos podem ver ali, ali no momento da inauguração da igreja, e quando Pedro, João e todos ali os apóstolos pregando o Evangelho, e os irmãos ver que eles, logo de início, foram presos, foram açoitados, e nós vemos ali a ousadia ali dos nossos irmãos apóstolos, Eles falam, olha, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, e importa obedecer, Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, mas eles, eram castigados, eram açoitados, eram presos, mas eles estavam firmes. Então aquilo que Jesus advertiu a eles estava aconteceu ali logo no primeiro século da igreja. Vimos também no caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi do último apóstolo, mas que ele foi um homem que foi levado realmente a governador, lendo lá em Atos, a partir do capítulo 20 para frente, quando ele apela para ir para Roma, E ali, então, antes dele seguir para Roma, ele foi apresentado entre o governador, entre ali o rei, e ali ele pôde testemunhar do amor do Senhor.
E nós sabemos que depois dos apóstolos, muitos já fizeram isso. Muitos já sofreram pelo Evangelho, né? A gente lendo a história a história da igreja com relação ao sofrimento que os servos de Deus sofriam na época, e no tempo do Império Romano, aqueles imperadores eram cruéis, porque eles achavam que eles eram Deus e não aceitavam que outros pregassem que existisse outro Deus, ou que existisse outro Salvador, que era o Senhor Jesus, como os apóstolos pregavam. E nós vemos ali quantos que foram parar na fogueira, quantos foram parar na arena para os leões comer como espetáculo para o povo, e quantos foram decapitados, enfim, uma série, a forma como os nossos irmãos do passado, dos primeiros séculos do cristianismo, sofreram as torturas, não tem como contar. Depois veio o lance da Inquisição, que foi imposta, né, pela Igreja Católica com relação aos irmãos que compreenderam o Evangelho, né, como deveria ser compreendido, e estava seguindo, né, o Evangelho genuíno. E então a igreja que comandava na época queria que esses irmãos se retratassem. Quando os irmãos não se retratassem, não voltavam para a igreja, o que retratar seria negar a Jesus. E esses irmãos não faziam isso, sofria todo tipo de espécie de tortura até a morte. Mas hoje, isso é uma coisa que deve alimentar o nosso coração, porque hoje nós temos uma facilidade muito grande de servir ao Senhor. Temos até a garantia na Constituição Nacional, mas se hoje nós estamos aqui louvando a Deus, nós devemos agradecer a Deus pela vida desses amados do passado, que sofreram o que sofreram, mas que não negaram a sua fé e que fez com isso que o Evangelho continuasse firme. Diz a história que quanto mais aquelas pessoas morriam na fogueira ou em qualquer outro tipo de coisa, mais pessoas se convertiam, porque eles falavam o seguinte: se essas pessoas estão indo até a morte defendendo o que eles creem, não é uma coisa qualquer, isso é uma coisa muito forte, e com certera era, né? Ou seja, era o poder do Senhor Jesus que estava, né, no seu coração, estava correndo, né, no seu ser. Então não tinha como negar isso diante daquilo que Jesus fez para resgatá-lo. E assim, nesse pensamento também nós devemos viver. Então aqui diz aqui o texto da lição: há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante do sofrimento. Isso é verdade. Enquanto está tudo bem, as pessoas estão cantando com força, estão dando glória a Deus, mas às vezes quando a coisa imprensa, quando vem a tribulação, a perseguição, ou quando a coisa não está do jeito que às vezes a pessoa quer, a pessoa já não é mais aquele diante de Deus como ele era. Mas é o contrário. Nós devemos adorar a Deus, engrandecer a Deus em todo o tempo. Eu sempre falo que a nossa vida com Deus, ela, né, não depende do estado que estamos vivendo. Se estamos abastados, se estamos com saúde, ou se está faltando as coisas, ou se não estamos bem de saúde. Mas a nossa devoção com Deus é fé, é do coração. Então, por que nós não devemos mudar a nossa forma de nossa vida com Deus, do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus? Porque Deus é um só, Deus não muda. Chova ou faça sol, Deus continua sendo o mesmo. E é com Ele que nós temos que tratar. É com Ele que nós vamos tratar. E por que nós não devemos mudar a nossa forma de vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus? Porque embora que as coisas estejam ruins, mas nós cremos, nós temos fé
que Deus está presente conosco. Não é isso que aconteceu ali no barco, né, na tempestade? Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus estava no barco. E no momento que eles despertaram a Jesus, Jesus veio e dá uma palavra de ordem e tudo fica resolvido. Então, meus irmãos, precisamos estar firmados no Senhor e jamais voltar atrás, porque Jesus, na hora do seu maior sofrimento, na hora do seu momento crucial, até mesmo aqueles que andavam com ele, negando a ele, entregando a ele, e na hora que Jesus sabia que ele ia realmente para a cruz como um dos maiores malfeitores, mas Jesus não voltou atrás. Jesus poderia dizer ao Pai, ó, vou sair fora dessa porque isso é demais para mim, né? Mas Jesus só ora a Deus e fala, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como é a tua vontade. Faça a tua vontade. E Jesus então foi até o fim. Então, se Jesus não recuou, né, para salvar miseráveis pecadores como eu e você, e por que agora, né, por uma dorzinha de cabeça, eu vou já dizer que Deus não está sendo legal comigo? Então, não é por aí, né? E eu volto a dizer, vamos estudar a palavra de Deus, porque a maioria dos servos de Deus, profetas, apóstolos, pessoas que seguiam o Senhor, praticamente todos eles passaram por luta e provações na vida, mas mesmo assim eles foram até o final, e inclusive uma grande parte deles está lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, porque eles foram até o fim firmados em sua fé. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certo, né? Então, mais uma vez aí, né, isso aí vai de encontro diante do que muitas pessoas estão pregando hoje aí, né? Que o crente não pode sofrer, que o crente tem vida de mar de rosa, e no entanto a Bíblia não mostra dessa forma, Jesus não mostra desta forma. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição, sem se desviar do caminho. Jesus nos ensina a fidelidade incondicional a Deus, seu Pai e nosso Pai. Perseverança na fé, na adversidade, é o que se espera dos seus seguidores. Em um mundo que rejeita Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição, como algo inevitável. A melhor maneira de fazê-lo é vivermos cheios do Espírito Santo, né? Conforme Jesus falou ali, olha, quando vocês forem levados diante de autoridade, não fica preocupado com o que vocês vão falar, porque naquela hora será ministrado em seus corações aquilo que vocês vão falar, né? É o que aconteceu com Jesus, né? Diante ali de Pilatos, e uma série de condenação, de falsa testemunha contra Jesus, e Pôncio Pilato perguntava para Jesus, Jesus ficava quieto, mas Jesus só respondia na hora certa e com precisão. Aquilo que precisava falar, aquilo que as pessoas precisavam ouvir naquela hora, e então Jesus então respondia, né? Então é assim que nós precisamos viver. Terceiro ponto diz assim, tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Aí tem um versículo aqui, aprenda, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando vir acontecer essas coisas, saiba que o tempo está perto. Marcos 13, 28 e 29. Né? Conforme nós já falamos no texto anterior, né, quando estava falando, cuidado para ninguém vos engane, ninguém, né, mediante um acontecimento, ninguém pode afirmar Jesus vai voltar tal dia e tal hora. Mas, de qualquer forma, os acontecimentos no mundo, conforme a descrição em Marcos 13, não deixam de ser os sinais que apontam que a volta de Jesus está próxima. E Jesus ele faz até uma comparação, né, conforme o versículo que nós lemos, né? Aprendam com a figueira. E nós sabemos, né, a árvore, não só a figueira, mas quanto
quanto as outras árvores também, né? Ela tem um período que ela está com as folhagens dela, né? Ali no inverno, na primavera, mas depois quando ela cai as suas folhas e começa a brotar de novo, a gente sabe que acontece isso com esses tipos de árvore quando está se aproximando do verão, né? Ou quando está se aproximando aquela próxima estação. Então, quando essas coisas, tudo que está acontecendo, que nós chamamos dos princípios de dores, mas isso também está apontando que realmente, né, Jesus está próximo de voltar. Né? Não sabemos quando, mas está próximo de voltar. E não só, meus irmãos, esses acontecimentos que está registrado, né, aí na Bíblia, né, como guerras, terremotos, fome, mas nós temos visto tanta coisa acontecer que a gente não acredita, né? Mas isso tudo são os sinais que está mostrando que realmente o tempo tá se fechando, né? As horas estão correndo, né? E o mundo está afunilando para chegar o grande dia, o dia do Senhor. O quarto ponto, ele diz assim: tenham cuidado de orar e vigiar. Então eu creio que de tudo que nós já falamos, né? E o autor inclusive coloca isso também na lição. A gente aqui não está lendo a lição toda, a gente tirou alguns pontos, né? Do que o autor colocou. Mas ele coloca isso, que o nosso papel com relação à volta de Jesus, com relação ao fim do mundo, não é de preocupação, de ficar preocupado, mas sim de estarmos o quê? Em vigília, de estarmos em oração. A oração nos leva a buscar em Deus o preparo que nós precisamos a cada dia. Então, precisamos estar aguardando sim a volta do Senhor em oração. E em vigilância. Vigiar por quê? Para que nós não venhamos pensar assim, mas desde que eu entendo por gente, diz que Jesus está próximo de voltar e não acontece, né, conforme o apóstolo Pedro registra lá na sua carta, né, em uma de suas cartas, né, e desde que o mundo é mundo e nada acontece, e as pessoas pensarem assim, e enfraquecendo a sua fé e voltar para a vida pecaminosa, ou para fazer, aí ele vai deixar de vigiar. Então a gente precisa estar ligado. Viva cada dia como se fosse o último dia, né? É que está aqui na lição. Aí tem um versículo aqui, ó, Marcos 13, 33. Vigie e ore, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem. A oração é uma das marcas mais importantes da vida daquele que crê em Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como provedor. Para tanto, é muito importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. Elas precisam acontecer em todo o tempo, com perseverança, para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus no dia da sua volta. Está em Lucas 21, 36. Tenhamos cuidado de orar e vigiar a cada dia como se fosse o último dia. Então, é isso aí. A vigilância é nós estarmos preparados e não deixarmos, né, nos levarmos por aquilo que muitas pessoas às vezes vêm nos dizer, né, com relação a dando um veredito com relação à volta de Jesus. Ou precisamos também estar vigiando diante de todos os acontecimentos que têm acontecido ao nosso redor. Vigiando para que possamos estar preparados também, porque com certeza outras coisas virão, né? E de forma que nós não venhamos alarmar.
mas que nós possamos estar com isso dizendo: o meu Senhor não tarda a voltar. Antigamente, naquela gravadora Bom Pastor, né, tinha um slogan que eu gosto muito, não sei se eles usam até hoje, porque não muito tempo que eu não vejo produto deles, mas em todos os discos, né, CDs, né, cassete, na época era cassete, né, disco, cassete, tinha esse logo assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E realmente é uma realidade, e é isso que nós estamos falando aqui. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado de orar e vigiar como se fosse a cada dia, como se fosse o último dia. Mediante disso, traz assim uma pergunta para mim e para você: como é que nós estamos com relação à volta do Senhor Jesus? Né? O texto bíblico diz que nós não sabemos quando, mas pode ser hoje, pode ser amanhã, ou Ele pode nos chamar à sua presença. Como está a nossa vida diante de Deus? Estamos aqui, mas estamos aguardando a volta do nosso Mestre. Né? Ele esteve aqui, né, nos instruiu, Ele nos salvou e nos deixou aqui para dar continuidade a essa obra. E Ele foi preparar os lugares, as moradas para nós, mas Ele disse que Ele vai voltar. E aí, como você está? É uma coisa para nós pensarmos. Não vamos nos descuidar. Né? Jesus fala lá em Lucas, não vou dizer agora o capítulo, mas ele fala: bem-aventurado é aquele servo quando o Senhor voltar, achar fazendo assim. Achar fazendo o quê? Achar firmado na fé, fazendo a obra de Deus, está com seu coração alegre, está louvando a Deus, está envolvido com a leitura da palavra, com o aprendizado da palavra, está se alimentando daquilo que a palavra é para nós, o alimento espiritual. Ou seja, achar assim como aguardando a chegada do seu Senhor, não importa quando, mas vamos aguardar como se fosse daqui a algumas horas, né? Não é assim que a gente fica quando uma visita fala que vai na casa da gente, ou marca, né? Olha, eu vou na sua casa, ou a gente convida para vir na casa da gente. Então, quando chega naquele dia, você desde cedo já começa a preparar alguma coisa e tal, porque daqui a algumas horas, né, ou tem a hora marcada, a pessoa vai chegar. E daí é fácil, né? Mas Jesus, você não pode se preparar na última hora, né? Você tem que estar preparado dia após dia, porque nós não sabemos quando, mas pode ser logo, né? Meus amados, e para nós concluir, Marcos capítulo 13, que foi o texto que nós lemos, ele trata assim, de um assunto que nos leva a fazer 3 perguntas. Primeiro, quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? E quando será o fim do mundo? Bem, a resposta de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. É o que nós estamos aí acabando de falar. Agora, sobre a destruição do templo, nós sabemos que ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém e destruiu toda aquela formosura, toda aquela belezura daquele templo, conforme a profecia de Jesus que falou naquele momento com seus discípulos. Quando ele se mostra o templo, e Jesus então fala: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, e aí no ano 70, essa profecia de Jesus se cumpriu e o templo ele foi destruído e nunca mais foi erguido. Só resta para os judeus o muro das lamentações, que eles ficam ali, né, fazendo as suas lamentações, suas orações, né, lamentando do tempo que se foi até hoje, né? Contudo, meus amados, a volta de Jesus e o fim do mundo, vamos aguardar com oração e com fé. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Essa aí é a nossa lição desta noite. Vamos orar nesse momento, encerrando e agradecendo a Deus por essa aula.
Glorioso Deus, nosso Pai, nessa hora nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de poder estarmos fazendo, ó Pai, esse estudo da Tua Santa Palavra, quando ela traz para nós um alerta que precisamos, ó Pai, estar preparado. Diante de tudo que tem acontecido, isso mostra, ó Pai, que o Senhor Jesus está perto de voltar. Não sabemos quando, mas isso nos leva também a estarmos preparados, Senhor Deus, diante do Senhor dia após dia, para que quando Ele chegar, que nós possamos estar pronto para assim subir com Ele, Senhor Deus. Abençoe nossos irmãos que vamos estar participando desse estudo, que eles sejam também edificados, que eles sejam abençoados, que eles sejam enriquecidos com a Tua Palavra, e que essa palavra sirva de um alerta para aqueles que têm dúvida, que aqueles que acham que o Senhor está demorando, mas o Senhor está presente nas nossas vidas dia após dia, e um dia o Senhor vai voltar para consumar aquilo que o Senhor nos prometeu, de nos levar para a sua glória eterna. Assim nós oramos, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Obrigado a todos e fique na paz.